Se você não sabe abrir o seu vinho até hoje, vem com a gente que a gente vai te mostrar como. Fala pessoal, meu nome é Hugo. Hoje eu vim trazer algumas dicas aqui para vocês. Hoje a gente vai falar especificamente de abridores de vinho. Antes da gente falar dos abridores de fato, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de abertura e de rolha de cada vinho. Primeiro a gente tem os espumantes. Os espumantes a gente não precisa de abridor. Como tem pressão na garrafa, a rolha sai automaticamente. A gente também tem o famoso screw cap, que o pessoal tem bastante preconceito, mas não tem nada a ver. É a famosa tampa de rosca. Mas hoje a gente vai focar nas tampas de rolha, tanto de cortiça quanto de plástico. Bom, a primeira parte é tirar a cápsula. A gente tem duas opções, basicamente. Primeiro, o corta-cápsula. É uma opção que não é primordial você ter, mas facilita bastante. Você acopla na ponta do teu vinho e gira. Se você não tiver em casa, obviamente a faca é uma opção. Tem que tomar bastante cuidado para não cortar a mão, mas ela funciona perfeitamente. Bom, logo depois da gente ter aberto a cápsula, a gente vai para os abridores de vinho de fato. Eu vou começar falando sobre o abridor de vinho tradicional. Ele é bem pouco utilizado hoje em dia porque você tem que fazer uma força enorme para tirar a rolha daqui de dentro e dependendo do vinho você nem consegue. Ele é bem simples, você vai acoplar ele na rolha e você vai girar ele até entrar. Eu não vou abrir aqui porque, enfim, exige um esforço realmente e a gente pode fazer uma bagunça aqui. A gente também tem essa opção que é chamado de abridor borboleta. No caso, essa aqui é a opção favorita em geral dos brasileiros, tá? Ela é super prática, enfim, essa molinha ela vai entrar dentro da rolha e você vai utilizar essas pazinhas para retirar a rolha de fato. Só falta não conseguir, né? A gente também tem essa opção aqui, que é chamada de abridor sommelier. O abridor sommelier, ele é a minha preferência e ele é super simples também. Tem um monte de gente que tem um pouquinho de dificuldade, então eu vou demonstrar aqui com calma para vocês entenderem exatamente como ele funciona. A gente tem essa, que é uma opção um pouquinho mais simples, funciona exatamente igual, você encontra em qualquer supermercado. E você tem essa edição que ela tem uma alavanca que facilita a abertura do vinho, tá? Eu vou abrir com essa aqui porque é o modelo mais tradicional. Mas essa alavanca aqui ela é super legal. Geralmente você vai encontrar ela em lojas especializadas de vinho. Antes de eu abrir, inclusive, é legal falar que muitas dessas opções de abridor sommelier, elas têm essa faquinha aqui que já te ajuda na abertura da cápsula, tá? Eu vou abrir com ela para a gente ver como funciona. Então, é simples, toma um cuidadinho e prontinho. Abrir são duas fases, esse aqui tem duas fases, tem algumas opções desse que tem uma fase só, tá? Mas funciona exatamente igual, com duas fases ela acaba sendo mais fácil de utilizar, tá? Você vai acoplar, entra exatamente no meio, ou enfim, mais próximo do meio possível da rolha, e você vai girar ela até o final. Agora que você chegou até o final, você vai usar essa alavanca para encaixar essa partezinha aqui logo na beirada da tua garrafa. E aí você vai usar a alavanca e vai fazer subir a rolha aos pouquinhos, tá? Quando chegar a um limite, não força muito ela, porque pode ser que a rolha quebre. Então, assim, tenta chegar num limite ali. E aí você vai utilizar a alavanca novamente e vai usar a segunda fase. Tá? Eu vou segurar mais firme aqui para a gente conseguir abrir. E aí ela vai saindo devagarzinho. Você não precisa usar tanta força, tá? Então ela é bem facinho. E assim, você abriu o seu vinho. A última opção que a gente vai mostrar hoje é o abridor elétrico. Apesar de demandar um pouquinho mais de investimento do que os outros, é uma opção
super simples e super fácil para quem não tem o costume de abrir. Você vai acoplar o seu abridor elétrico à ponta da garrafa e vai pressionar o botão que tiver nele. Ele vai fazer todo o trabalho de perfurar a rolha e retirar a rolha. Aqui a gente tá sem rolha nesse vinho, tá? Então não vai aparecer nenhuma rolha, mas a rolha fica presa aqui e depois você vai apertar provavelmente o outro botão para fazer a retirada dessa rolha, tá? Super simples, super prático. Além dessas opções que a gente mostrou para vocês, a gente tem algumas outras opções de abridor, tá? A principal delas, geralmente usada para vinhos superiores a 10 anos, para evitar a quebra da rolha, os sommeliers usam geralmente o abridor pinça. O abridor pinça ele vai entrando lateralmente na rolha e você consegue evitar a quebra dela. Bem tradicional para sommeliers. As pessoas também usam formas não convencionais de abrir o vinho, que a gente não recomenda. E agora você já pode degustar o seu vinho. Melhor parte. Saúde!